Aconteceu, virou manchete. Hoje falarei de uma lenda mitológica, digamos assim, mas no final desta história eu vou contar um relato. Eu vou falar do famoso Tuê-Tuê. É um pássaro, um ser que pertence à mitologia Mapuche. Mapuche é um povo indígena da região centro-sul do Chile e do sudoeste da Argentina. São conhecidos também como araucanos, nome que os espanhóis lhe deram, mas que eles não reconhecem como próprio e percebido como pejorativo, ou eram também chamados restes, antes do século XVIII. Este pássaro também tem nome de xonxon, totuê ou tuê-tuê. É conhecido como um pássaro que traz maus presságios e azar nos lugares por onde passa. É uma criatura que, reza a lenda, se refere a uma bruxa que usava pomadas mágicas no pescoço que faziam sua cabeça se separar do corpo, e voa por toda parte, o que lhe permite realizar seus terríveis truques do mal, e frequenta os covens. Covens são reuniões entre bruxos, especialmente em noites escuras e sem lua. O xonxon se caracteriza por ser uma ave incrível, com penas cinza acinzentadas, tem a figura de uma cabeça humana, tem olhos grandes, enormes garras afiadas e suas orelhas são tão gigantescas que as utiliza para voar para todos os lugares. Este ser produz um som alto, conhecido como mau presságio, terça, terça, terça. Depois de se tornar xonxon, não deve esquecer outra pomada com poderes mágicos que lhe permite regressar à sua forma humana. Caso tenha perdido ou destruído o creme e não o tenha ao seu alcance, o xonxon começa a cair no chão, o que lhe causaria a morte, por não suportar o destino fatal de ser transformado em xonxon para o resto de sua vida. E no chão, o que resta é a imagem do cadáver de uma coruja. A lenda sobre o xonxon, ou tuê-tuê, conta que esta entidade pretende viajar para lugares onde quer fazer o mal ou causar doenças estranhas. Começa a pousar e bater as asas nos telhados das casas, ou também ocorre entrar nos quartos onde o doente é encontrado e começa uma batalha espiritual com o espírito do quebrantado, onde ele não consegue se defender e o xonxon começa sua maldade sugando todo o seu sangue. E se nenhuma ação for tomada para recuperar a saúde, o doente morre poucos minutos depois que essa criatura desprezível o visitou. Por isso, quando os camponeses perto de suas casas ouvem o grito contínuo de terça-feira, que certamente detestam, significa que chegou para anunciar que pode ocorrer a morte de um ente querido. Muitos dos povoados contam entre suas histórias que até convidaram xonxon para jantar em suas casas, a fim de obter um benefício de feiticeiro, mas que se desejarem solicitar alguma intenção ao feiticeiro, durante essa mesma noite você deve fazê-lo, para convidá-lo para o café da manhã. Você pode garantir que bem cedo na madrugada, um homem mítico chegará na porta de sua casa exigindo seu convite, e você deverá atendê-lo com maior cuidado durante a refeição. Durante o tempo de partilha de comida, deverá aproveitar ao máximo a sua estadia, colocando todas as perguntas que deseja saber. Por exemplo, sobre o destino ou algum conselho importante que necessite.
que responderá às suas preocupações sem qualquer problema, uma vez que ele agradece o gesto de convite para comer. É importante que aqueles que fazem o convite não vão longe demais. Quando o hóspede termina de comer e aproveitar a estadia na casa, ele vai embora e nunca mais será visto. Há pessoas ousadas que pensam em montar uma armadilha mágica para o feiticeiro, que consiste em desenhar o selo do rei Salomão usando o sangue de um animal e colocá-lo embaixo da cadeira onde o convidado vai se sentar. E uma vez sentado na cadeira, ele não consegue se mobilizar. Então esconde que não quer ir embora e que está confortável. A melhor forma de capturar esta criatura é colocar armadilhas mágicas que lhe tirem o poder e a força e a façam cair no chão. A melhor forma é pronunciar a oração de São Cipriano que diz: São Cipriano está subindo, São Cipriano cai, segurando nas mãos uma vela da boa morte. Assim que a pessoa recita a oração, o chonchon é derrubado girando várias vezes e cai no chão. Caso você encontre um chonchon que perambula pelas áreas próximas de onde mora e queira saber quem é o feiticeiro, basta gritar para ele: venha amanhã buscar sal. Por incrível que pareça, no dia seguinte ele chegará na porta de sua casa exigindo o sal. E de maneira alguma você deve negar o sal a ele. Também existe uma forma de combatê-lo, fazendo um ritual com tesouras que são colocadas abertas, simulando o selo de Salomão, que era um selo que o rei Salomão usava para expulsar demônios. É importante fazer esse rito, caso contrário, o chonchon irá atrapalhar diariamente você, fazendo com que familiares morram de doenças estranhas e levando consigo as almas. Para rejeitar e evitar a presença de um chonchon, existem vários motivos e superstições que podem ir desde colocar ou carregar uma cruz, que também pode ser desenhada no chão, até queimar algumas ervas aromáticas ou sal. Minha mãe me relatou que a minha avó teve problemas com o chonchon, ou, como eles costumam falar lá, o tuê-tuê. Minha avó, juntamente com a irmã dela, a minha avó tia Rosa, viram um tuê-tuê em uma árvore e ele se deslocava da árvore para o telhado. E elas, dando risada, fazendo aquela algazarra, começaram a jogar pedras no tuê-tuê. E jogavam pedra e davam risada. Aí o tuê-tuê vinha para cima, elas entravam, daqui a pouco saía e começavam a xingar, isso, aquilo, outro. Aí cansaram da brincadeira. No dia seguinte, a minha avó disse a minha mãe disse porque a minha avó contou essa história para ela. E ela era pequena, devia ter aproximadamente 10 anos. No dia seguinte, chegou um moço, um senhor, todo de preto, de chapéu preto, e bateu palmas. Aí, no caso, a minha bisavó saiu para fora e perguntou o que ele queria. Aí ele falou: senhora, eu vim lhe dar o recado. Nunca mais deixe as meninas, as suas filhas, tirarem sarro do tuê-tuê ou jogarem pedras. A minha avó já sabia dessa lenda, ela sabe, a minha bisavó já sabia de tudo. Lá no Chile tem muito disso, tem uma cidade que se chama Salamanca, onde tem muitas bruxas, tem muito misticismo. E ela pediu desculpas para aquele homem e disse que não ia se repetir o que houve com eles. Mas ele aceitou as desculpas e disse: ok, aceitaremos as desculpas, mas também
deixaremos um aviso dado a elas em forma de castigo. Ele se despediu gentilmente, foi embora. Ótimo, lindo, maravilhoso. Quando ela entra dentro da casa para conversar com as meninas e reclamar e aconselhá-las não fazerem mais isso, as meninas estavam lotadas da cabeça aos pés de piolhos. E elas começavam a gritar e chorar porque elas estavam se coçando muito, elas não estavam mais aguentando. A minha bisavó, muito sábia, pegou todas as roupas das meninas, levou para o quintal e queimou as roupas das meninas. Automaticamente, os piolhos desapareceram. Elas tomaram seu banho, ficaram lindas e maravilhosas e nunca mais mexeram com tuê-tuê. Quando lá no Chile é falado sobre isso, antes se recita uma espécie de um mantra para eles não escutarem e eles não virem fazer mal para você. Que no caso, tuê-tuê são bruxos do mal, mas às vezes eles fazem o bem dependendo da situação e depende de quem pede para eles. Eles falam assim, eles recitam assim: Marte hoy, Marte amanhã, Marte toda la semana. Marte hoy, Marte amanhã, Marte toda la semana. Marte hoy, Marte amanhã, Marte toda la semana. Porque Marte, no espanhol, significa terça-feira, né? Então, aquele sonido que eles passam é como se estivesse falando terça, 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 que eu falei no começo do relato desta lenda, que praticamente por eles, pela minha família, não é lenda, é fato real, porque houve esse caso na família. Então, Marte hoy, Marte amanhã, Marte toda la semana. Não esquecendo de um detalhe muito importante. Esses pájaros, como é chamado no Chile, no caso pássaros, eles têm a cabeça de humano. Então é um pássaro com cabeça de humano. Por quê? Porque ali é humano convertido em pássaro, ou seja, é um bruxo ou uma bruxa. Marte hoy, Marte amanhã, Marte toda la semana. Espero que tenha gostado. Deixe sua inscrição, a sua sugestão. Aconteceu, virou manchete.